Vamos ler a Bíblia Sagrada. Abra a tua Bíblia, meus amados irmãos, no livro de Marcos, no capítulo 15. Livro de Marcos, capítulo 15. Os irmãos internautas que estão nos vendo agora pela rede social, nós estamos na transmissão ao vivo hoje, culto de ensino da palavra de Deus. Culto de ensino da palavra de Deus, né, meus amados? Em nossa igreja Deus Amor do bairro Madre Teresa, localizada na Avenida Gramado, 6.126. Marcos 16, irmãos, Marcos 16, e no versículo 15 a seguir. Marcos capítulo 16 e versículo 15 a seguir. Glória a Deus. Quem está alegre com Deus, diz amém. Dia abençoado, dia gostoso hoje, irmãos. Hoje não choveu, né? Choveu pouco hoje. Uma benção, estamos muito alegres e muito felizes com Deus. Quem achou a palavra de Deus diz aleluias. Vamos ler então Marcos capítulo 16 e no versículo 15. Marcos 16 e versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Levanta a mão e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. E a igreja bate bem forte as palmas para Jesus. Mais forte, mais forte. Bom, nós ficamos 2 semanas fora. Semana retrasada eu tive um problema, né, irmãos? Problema pessoal. Os irmãos já estão cientes. Aí eu não pude estar com os irmãos. Nosso irmão, segundo o pastor Valdomiro, ele havia passado, certo? E terça passada eu não estava com os irmãos, porque a gente foi para São Paulo. Tivemos um trabalho na sede mundial, tivemos um trabalho particular. E eu não pude estar com os irmãos. Aí hoje estamos retomando o nosso livro, A Missão de Jesus. Quem ainda não tem o livro dos membros obreiros, que não tem o livro. Quem não tem o livro dos membros obreiros? A senhora não tem, irmã? Quem não tem o livro? A irmã Marlene e a irmã, as duas irmãs. Vem pegar aqui, irmã, por gentileza. A irmã Marlene eu dou para você depois, tá, Marlene? O meu livro está aqui, eu estou com o da minha esposa. Isso, aqui, ó. Então faltou poucas pessoas. Os irmãos que vocês querem acompanhar, eu vejo bastante irmãos acompanhantes, irmãos que estão visitando a igreja. Se vocês quiserem, vocês podem pedir para mim, eu providencio para vocês também, tá? Isso aqui não é necessariamente só para o membro obreiro. Você quer aprender de Jesus? Quer estar conosco? Então você pode ter também. Vou estar trazendo mais uns 4 livros nesta terça-feira que vem, para que você venha estar ciente dos cultos em nome de Jesus. Irmãos, eu quero, antes de eu entrar no tema evangelização, eu quero perguntar para os irmãos: vocês responderam os questionários que tinha ali? Respondeu o questionário? Qual o significado da palavra, o significado da origem da palavra igreja? Alguém conseguiu achar, encontrou certinho? Vocês precisam responder esses questionários, tá? Porque vocês têm que acompanhar durante toda a semana o contexto bíblico de acordo com o livro. Qual o significado da palavra igreja? Quem é o arquiteto da igreja? O que se entende por igreja universal? O que é igreja local? E o que significa organização funcional da igreja? Eu não vou responder para vocês hoje, mas eu vou deixar em off para que vocês venham responder aí na tua casa, lá na sua casa, e terça que vem vou estar transmitindo no slide as respostas para que você venha estar ciente, certo? Agora, irmãos, vamos entrar na lição 2, que é o tema evangelização, a missão máxima da igreja. Ou seja, a missão máxima da igreja é evangelização. Por que, pastor, o tema máximo, o máximo da igreja é evangelização? Por quê? Porque todos nós, irmãos, nós temos o dever de levar o evangelho para as pessoas. Nós temos o dever e a obrigação de pregar a palavra de Deus, de falar sobre a salvação, de pregar a palavra de Deus para aquela pessoa que está no mundo de pecado, no mundo da maldade, para que essa pessoa ela venha se converter,
venha aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, para assim garantir a salvação. Se você nasceu, se Jesus salvou a sua vida através do sacrifício, você tem esse dever e essa obrigação. Se você é uma pessoa evangélica, se você é uma pessoa que está na presença de Deus, todos, não somente obreiros, não somente membros, mas todos, é preciso evangelizar. Você não evangeliza, irmão, você não prega a palavra só na igreja. Não. Lembra o que significa a palavra igreja? Alguém lembra o que significa a palavra igreja? A palavra igreja significa tirados para fora. O evangelismo, ele não está somente dentro da igreja. Não é somente na forma do pastor pregar a palavra, da mulher pregar a palavra, não. O evangelismo está no seu dia a dia. Quando você encontra aquela pessoa que você sente de Deus, de falar do amor para aquela pessoa, você não pode titubear, irmão. Você não pode deixar de falar do amor de Deus para aquela pessoa. Por quê? Porque aquela palavra que você fala de Deus para aquela pessoa, mostrando para ele, minha irmã, que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que ele estivesse vivo naquele momento, aquela pessoa, ela vai se converter, ela vai estar na presença de Deus, vai ir numa igreja, levantar a mão e aceitar a Jesus. É o seu dever, é o meu dever, é o nosso dever pregar a palavra de Deus e evangelizar. Quem me entendeu diz glórias a Deus. Quem me entendeu diz amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não vou perguntar porque é antiético você levantar a mão, certo? Mas eu tenho certeza que aqui no meio deve ter pessoas que têm vergonha de evangelizar. E já tem aquela pessoa que ele tem uma destreza tão grande de evangelizar, que ele evangelizando e falando do amor de Jesus para aquela pessoa, é a mesma coisa falando com um filho ou com uma filha. Isso é muito importante. Mas pastor, eu tenho vergonha de falar. Irmãos, nós temos que perder essa vergonha. Porque se você, olha aqui para mim, se você não evangelizar, se você não falar do amor de Jesus para aquela pessoa, se você não souber falar todo o contexto, que Jesus morreu na cruz do Calvário para que venha salvar a nossa vida, como é que você vai pregar na tua casa? Como é que você vai falar do amor de Jesus para os teus filhos? Dizendo que se ele, a única forma de eles receber a salvação é aceitando a Jesus. É muito importante, meus irmãos, esse termo, aonde você precisa evangelizar, falar do amor de Jesus. Se você pegar o teu livrinho, vai lá no livro, irmãos, para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Nós temos a definição, temos 3 definições em termos de evangelização. Hoje eu vou entrar somente nesses 3 termos e vou falar um pouco sobre evangelismo, para que você, minha irmã, quando ouvir esta mensagem, você saber como evangelizar, você saber como falar do amor de Deus para as pessoas. Tem pessoa, irmão, que quando vai entregar um panfleto, qual que é a palavra base de um ser humano? Quando vai entregar um panfleto para uma pessoa, que eu já recebi. Entrega o panfleto para o pastor Valdomiro. Ô, irmão, Jesus te ama. Entregou ali o panfleto, fala para outro. Irmão, Jesus te ama. Todo mundo sabe que Jesus nos ama. Todo mundo sabe. Eu sei que Jesus me ama. Porque se ele morreu na cruz do Calvário para dar vida por mim, é porque ele me ama. Então, irmãos, evangelizar, entregar um panfleto, não é só chegar, Jesus te ama. Tem que saber falar, ter aquela consciência. Tem que orar antes de tudo, que nós vamos entrar nesse tópico para você poder evangelizar. Vamos lá. Nós temos, irmãos, os termos aqui de evangelização. Definições de termos. Existem 3 palavras interligadas na proclamação das boas novas, que merecem a nossa atenção. Olha, evangelho, evangelismo e evangelização. Estas define e explica a missão máxima da igreja na terra. Quem me entendeu diz glórias a Deus. Quem me entendeu diz amém. Olha aqui, meus irmãos, temos aqui nos slides, leitura bíblica. O termo que nós demos hoje, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é um termo muito importante, um versículo chave de evangelização, em pregar a palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando você vai evangelizar, você tem que mostrar para a pessoa
que esta palavra é muito importante, que tem que crer. E o mais importante, tem que aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Eu estava falando com uma pessoa hoje, e a pessoa, mas pastor Jefferson, será que se eu for lá pregar na tua igreja, será que eles vão me aceitar? Falei, por quê? Porque a minha forma de pregar é de conversão. Eu falei, meu Deus, mas essa é a palavra certa que nós temos que ter. O homem de Deus, ele tem que pregar sobre a conversão. Não é só prosperidade, Jesus vai te abençoar sim, Jesus vai te abençoar, vai te dar livramento, mas é tão bonito, tão gostoso, quando vem aqui na frente, e prega a palavra, e mostra, através da palavra de Deus, a real necessidade de um homem e da mulher, levantar a mão e aceitar a Jesus. Isso quase não tem em nosso meio, não tem quase em nosso meio. Olha aqui, irmãos, por exemplo, muitos termos, evangelização, definição de termos, em Marcos capítulo 16, versículo 15, vamos lá. O que significa a palavra evangelho? Se nós entendemos a importância da missão evangelizadora da igreja, compreendemos o significado da palavra evangelho. O que é evangelho? No sentido mais simples, é o conteúdo da revelação de Deus em Jesus Cristo como o Salvador pessoal. Ou seja, evangelho, portanto, é o conjunto das doutrinas da fé cristã que devem ser anunciado a toda escritura. Se você quer marcar, aqui está no slide, unifica a palavra evangelho. Entendeu? Olha aqui, ó. É o conteúdo da revelação de Deus em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Por que somos evangélicos? Porque nós fazemos parte do Evangelho de Deus, que é crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador pessoal. Quem me entendeu diz amém. Ser evangélico? Sim, eu sou evangélico. Por que você é evangélico? Porque eu aceitei Jesus. Mas por que você aceitou Jesus? Porque você crê que Jesus Cristo é o nosso Salvador pessoal. Você levantou a tua mão e crê que Jesus salva a tua alma. Quem me entendeu diz glórias a Deus. Vamos lá ao segundo tópico, evangelização. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, apresenta o imperativo evangelístico de Cristo à sua igreja, com 4 determinações verbais. Eu vou resumir para vocês aqui. Olha aqui, ó. Evangelização, que é um ponto que nós temos que fazer. Existem 4 determinações verbais. Levanta a mão e diga assim, 4 determinações verbais. O primeiro é ir. Levanta a mão e diga assim, ir. Você tem que ir. Você vai? Eu vou. Tem que ir. No sentido de se mover ao encontro das pessoas. Você tem que ir ao encontro das pessoas a fim de comunicar a mensagem salvífica do Evangelho. Você entendeu? Não é somente você chegar, irmã, e dizer Jesus te ama. Chega para outro, ó, Jesus também te ama. Não, você quando vai falar do amor de Deus, você tem que mostrar para aquela pessoa, através da Bíblia Sagrada, que Jesus é o nosso Salvador pessoal. Você está propagando o Evangelho, eu estou com um negócio aqui, estou apontando ali, né? Você tem que, propagar o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo como Salvador pessoal, através da evangelização, que é o ato, processo ou efeito de evangelizar, de difundir os ensinamentos do Evangelho, difundir os ensinamentos do Evangelho. Você tem evangelizado? Você tem levado as boas novas de Cristo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que você se converteu ao Evangelho? Eu tenho certeza que você não foi. Tem pessoas que são poucas pessoas, pastor Valdomiro e ouvintes de casa, que tem aquela intenção. Hoje eu vou para aceitar Jesus. Tem alguém aqui que você, na tua conversão, você falou assim, hoje eu vou lá especialmente para aceitar Jesus. Tem alguém aqui? A Zilma? Olha, são poucas pessoas. Eu não. Sabe por que eu aceitei Jesus? Porque eu virei evangélico? Porque a pessoa que pregou no dia, ele falou que Jesus era o meu Salvador pessoal. Ele provou para mim que se eu não levantar minha mão e não aceitar Jesus, eu não vou ter a salvação da minha alma.
Porque não há outro caminho da salvação a não ser aceitar a Jesus. Não tem outra opção a não ser aceitar a Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque nós viemos do pecado, certo? Nós viemos do pecado. E nós, quando viemos do pecado, nós estávamos condenados. Você estava condenado, eu estava condenado. Eu não estava salvo, nós estava condenado. Essa condenação, ela só mudou quando Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para dar a vida por mim e por você. Aí mudou a nossa situação. Deus não deu a opção de aceitar a ele, porque ele deu a vida por nós. Quem me entendeu, diz glórias a Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Certo? E para você falar que você é pecador, você é pecador. Mas hoje, por você ser evangélico, você é um pecador arrependido. Você falar que Deus é santo, sim, ele é santo porque não teve pecado. Mas nós somos pecadores. Somos pecadores, estávamos eternamente condenados por causa disso. Mas Deus, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você viéssemos a aceitar a ele. Então, no meu caso, eu fui evangelizado, me evangelizaram, falaram comigo que Jesus era o meu salvador pessoal e por isso eu aceitei Jesus. Quem me entendeu, diz glórias a Deus. E temos o terceiro ponto, que é o evangelismo. O que é o evangelismo, pastor? Olha aqui, ó. Possui caráter técnico, pois se propõe a ensinar o cristão a cumprir de modo eficaz a tarefa da evangelização. Agora aqui está o que eu faço com a irmã Lídia, o que eu faço com o Fernando, o que eu faço com o Cirso. Possui caráter técnico. O evangelismo na igreja local implica uma ação organizada e ativada pelos membros para desenvolver ações necessárias à pessoa do evangelista. Olha aqui, ó. Informação, persuasão e integração do novo convertido. Vamos lá. Informação, persuasão e integração do novo convertido. A integração do novo convertido é quando você conseguiu convencer ele, não convencer, mostrar para ele, através da Bíblia Sagrada, que ele precisa aceitar a Jesus. A informação, qual que é a informação que você dá através da Bíblia Sagrada? Mostrando para ele que Jesus é o Salvador da vida dele. Persuasão, provando para ele que se ele tem que aceitar Jesus para adquirir a salvação. Terceiro passo, ele levanta a mão e aceitar Jesus. Se você partir desses princípios, na direção de Deus, você é abençoado e, claro, você vai ter uma alma salva para Cristo. Quem me entendeu, diz glória a Deus. Então bate bem forte as palmas. Agora olha aqui, vocês que estão aqui, como fala evangelizar? Não é somente para nós membros e obreiros. Você que é de outro ministério, quem é de outro ministério aqui, levante a mão. Você também pode evangelizar, certo? Você também pode evangelizar. Pastor, eu quero tanto evangelizar. Você também pode evangelizar. Só que evangelizar, existe aquelas pessoas, meus amados irmãos, que não tem experiência nenhuma. Ele já tem medo de falar com pessoas. Tem aquela pessoa, irmão, que tem facilidade em falar com o ser humano, certo? Tem facilidade. Eu falo até demais. E olha, meus irmãos, que eu tinha dificuldade de falar com o ser humano. É verdade. Vocês falam que parece que eu falo demais, só que eu tinha dificuldade. Por quê? Hoje eu ainda falo um pouco devagar. Você tem uma ideia? Eu falava mais rápido ainda. Ninguém entendia o que eu falava. Mas quando eu sentia a necessidade de falar do amor de Deus para as pessoas, o próprio Deus, ele começou a mudar a minha forma de falar, a minha forma de poder falar, porque se você parece que não, mas até um gago, ele consegue se policiar. E uma pessoa que fala desordenadamente, ele consegue também saber mudar a sua forma de falar. E para que quando você vem falar com uma pessoa, irmão, você tem que provar para aquela pessoa
através da Bíblia Sagrada, como eu disse, repetir de novo, sobre a salvação. Só que para isso, de evangelismo e evangelizar, existem 3 passos importantes que nós vamos ver aqui agora. Olha aqui, eu coloquei uma foto de uma moça evangelizando para a pessoa, sempre com a Bíblia na mão. A Bíblia é a nossa arma. Você vem para a igreja, tem que vir com a Bíblia. Você vai evangelizar, vai com a Bíblia também, o panfleto e a Bíblia. A Bíblia é a sua marca registrada que você é um evangélico. Evangelização. Como evangelizar uma pessoa? Alguém sabe como evangelizar uma pessoa? Se eu colocar vocês hoje lá no terminal de ônibus ou ali no ponto, vamos evangelizar? Como você vai evangelizar? Como evangelizar uma pessoa? Vamos lá? Olha aqui, ó, irmãos. Todos nós que somos salvos por Jesus e nos tornando filho de Deus através do seu sacrifício, temos a missão de evangelizar as pessoas. Certo? Evangelizar é contar sobre Jesus para outras pessoas. Você tem que contar de Jesus. E apresentar ao mundo essas 4 coisas importantes que está aqui, ó. 4 coisas importantes antes de falar as 5 dicas. Antes de evangelizar tem que falar, olha aqui, ó, que Deus é santo e criador de todas as coisas. Certo? Tem que falar para a pessoa que Deus é santo e criador de todas as pessoas. O segundo ponto para você evangelizar, para contar para a pessoa é falar para aquela pessoa que ele é uma pessoa pecadora. É uma pessoa pecadora. Todas as pessoas são pecadoras e merecem a ira justa e eterna de Deus. Merecem. Se não se converter e não pedir perdão dos pecados, vai ter a ira justa e eterna de Deus. Por acaso você teve coragem alguma vez, irmão, de chegar para uma pessoa e falar: irmão, você tem coragem de contar os teus pecados? A pessoa não vai ter coragem de contar os pecados. Se a pessoa fornicou, se a pessoa adulterou, não vai ter coragem. Mas você não pode entrar também nesse ponto dessa pessoa, mas tem que mostrar para aquela pessoa que ela é pecadora, que o que ela está fazendo é errado, e que se ela não se converter, ela vai ter a ira justa e eterna de Deus. O que é essa ira? Jesus veio, Jesus desceu para levar o seu povo, ela vai ficar, ele vai ficar. Por quê? Porque não se converteu dos pecados. Porque nós somos pecadores. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, tornaram-nos pecadores. Se você levantou a mão, são pecadores arrependidos. E se você não se arrepender do teu pecado, Jesus voltou, veio e você ficou. Aí que diz a Bíblia Sagrada: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, onde nunca vos conheci. Ah, pastor, mas por quê? Ah, pastor, mas o evangelho não vem bem. Sim, irmão, o evangelho, ele vai vir nos 4 cantos da terra, vai. A Bíblia fala que quando o evangelho chegar nos 4 cantos da terra, Jesus vai vir. Para ninguém ter desculpa de falar: ai, Senhor, eu não vi sua mensagem. Ninguém falou de Jesus para mim. Sim, falou. Como é que entrou o evangelho no Brasil? Como é que entrou o evangelismo no Brasil? Vocês que estudam história sabem muito bem. Os jesuítas, eles vieram para o Brasil com a missão de evangelizar os índios. Eu estava vendo uma reportagem na internet, e eu estava vendo lá porque existem muitos índios ainda que não têm contato com o ser humano. Tem muitos índios que não têm contato com o ser humano. E há uma tribo lá na Amazônia, que esses índios são dos índios mais antigos. E esses índios, os civilizados, que nós somos civilizados, eles conseguiram entrar em contato com esses índios. Vocês veem, irmãos? Aquele índio que estava lá, isolado numa floresta, aquele tamanho que é a Amazônia, com certeza serão evangelizados. Não vai ter desculpa de lá, quando chegar no juízo final, dizer que você não recebeu o evangelismo, não foi evangelizado. Mas para que isso venha acontecer, você tem que fazer essa parte. Dizer que Deus é santo e que Ele precisa se converter dos teus pecados. Amém? Terceiro ponto é: Jesus é Filho de Deus. Se fez homem e mesmo sem pecado foi morto
e ressuscitou para nos libertar e nos dar a vida eterna. Viu que poder, viu, irmãos, que amor que Jesus, que Deus tem por nós? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e sem pecado. Ele foi morto, irmãos, por nós. É o mínimo que nós temos que fazer, é pedir perdão dos nossos pecados. Um homem que morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós viéssemos ter a vida eterna, é mais que justo nós encontrar um caminho para nós adquirirmos a nossa salvação perante Deus. Quem concorda comigo diz glórias a Deus? E o quarto ponto que você tem que falar para as pessoas é que o único modo de alguém ser salvo é reconciliado por Deus, porque reconciliado que nós somos pecadores, é arrepender dos seus pecados e reconhecer a Cristo como seu único e Senhor e Salvador. Você vai evangelizar? Tem que falar isso. Que o único modo de alguém ser salvo e reconciliado por Deus é arrepender dos seus pecados e reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Você tem falado isso para os seus filhos? Você tem falado isso para os seus parentes? Porque, irmãos, o evangelismo começa em casa. Começa em casa. Muitos filhos muito de pecado, às vezes, né, não é culpa do pai não, mas às vezes é assim. Você tem toda a liberdade de pregar para o teu filho e para a tua filha. Se ele for um monte de pecado, mas se um dia acontecer uma coisa de errado, você não vai jogar na cara de mas vai estar a tua consciência limpa. Vai falar assim, a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Meu filho está com 11 anos. Eu falei, Geazi, o papai, você quando nasceu, o papai e a mamãe já eram evangélicos. Só que filho, você tem que ir na igreja e aceitar a Jesus. Porque, filho, que se você não aceitar Jesus, você não está garantindo a salvação. Mas, pai, quando eu nasci, você já era crente, papai. Você todo dia prega para mim, fala... Não, meu filho, eu pregar uma coisa, só que a salvação, ela é pessoal e intransferível. O pai pode ser um missionário Davi Miranda. Pois Débora e Leia teve que aceitar Jesus, levantar a mão e aceitar Jesus. Você tem que passar por esse processo. Tem que levantar a mão, seja na Deus Amor, seja numa igreja que você crê que lá Jesus é salvação, levantar a mão e aceitar Jesus. Por quê? Você tem que reconciliar os teus pecados. Reconciliar os teus pecados. Ali, ó. Reconciliar os teus pecados e arrepender dos teus pecados. E quando se fala arrepender, irmão, não é arrepender e depois, eu pequei de novo, não. Entendeu? É arrepender dos teus pecados e não pecar mais. E não peques mais. Certo? Porque Jesus também, ele é justiça. Você pega aqui, pega aqui, pede perdão, pede perdão. Aí você pega a mesma coisa aí, não, irmãos, alguma coisa está errada. Tem que dobrar o joelho e orar a Deus. Quem me entendeu diz glória a Deus. E para as pessoas que evangelizam, vocês gostam de evangelizar. Vamos lá. Da mesma forma acontece com o evangelismo, certo? Irmãos, tudo isso que eu falei aqui, irmãos, parece simples, certo? Parece simples para você falar, mas não é. Não é. Sabe por quê? Primeiro, muitas pessoas têm dificuldade em evangelizar. Não conseguem levar a palavra de Deus adiante. Alguns por timidez, outras por não saberem o que falar, porque não são preparadas, não se preparam para evangelizar, porque isso é muito importante. O evangelismo é a mesma coisa que você vai pregar a palavra de Deus na frente da igreja, vai pregar a palavra de Deus. Quando você vai pregar a palavra de Deus, tem que se preparar. Quando vai falar com o seu filho, tem que se preparar também para falar com o filho. É ou não é? Para tudo existe uma preparação. Sabe por quê? Porque se você não se preparar, irmãos, você cata um crente desviado, que sabe mais da Bíblia do que você vai ficar, no diz o mineiro, vai ficar no chinelo. Ele vai pregar para você e você não vai convencer ele que tem que reconciliar na igreja. Porque tem muito disso. Tem muito disso. Você evangelizar uma pessoa, a pessoa saber mais do que você na Bíblia, e se você não estiver preparado espiritualmente, psicologicamente e biblicamente, você fica para trás. Ele acaba pregando para você. Tem que saber também. Tem que saber também. O que tem de desviado teólogo aí, meus irmãos? Alguém fala, eu sei ler a Bíblia de capa a capa, isso mais aquilo. Mas aí, existe o processo de você falar mais livre com essa pessoa. Porque até o diabo conhece a Bíblia. Até o diabo crê em Jesus. Até o diabo crê em Jesus, irmãos.
Só que ele não obedece. Você entendeu? Vamos lá. Muitas pessoas têm vergonha de falar. Diante disso, das pessoas que têm vergonha de evangelizar, os membros e obreiros que estão aqui hoje, quero mostrar para vocês que desejam evangelizar rapidamente algumas dicas que podem te ajudar, meu irmão, no evangelismo, de levar as boas novas para Jesus. Vamos lá? Olha aqui, ó. 5 dicas para evangelizar. Esse é o mais importante de tudo. E eu não coloquei outra palavra, né? Orar e jejuar. Tem que se preparar na oração primeiro. Tem que se preparar na oração. Fez um grupo para evangelizar? Antes de tudo, pega na mão do um, pega na mão do outro e vai orar. Faz uma oração para que o Senhor venha te abençoar, para que tudo venha dar certo na sua vida e para que o Senhor venha, através da sua evangelização, ganhar almas para Cristo. Orar antes. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas pessoas ignoram esse passo. Ignora. E ele é muito importante. Não é somente você pegar um papel, ir lá e evangelizar. A oração deve ser a base para tudo o que fazemos, inclusive quando o assunto é evangelizar. Sabe por quê? Porque quando você ora a Deus, você pede sabedoria de Deus, é ou não é? Você não vai pregar a palavra, você não pede a Deus sabedoria? Sabedoria de Deus. Sabe por quê? Em relação às palavras que você vai falar com aquela pessoa. Da forma que você vai chegar com aquela pessoa. Eu sempre falo em pregações e repito, porque não é como uma pessoa. Você vai encontrar na evangelização pessoas que não sabem nada, pessoas que são leigas. Você vai encontrar pessoas que estão perturbadas. Vai encontrar pessoas que podem cair endemoniadas, porque a pessoa vai pedir oração para você. Tem que estar preparado espiritualmente, em grupo. É importante, irmãos, além de orar, não cair sozinho. Viu que nós lemos aqui no nosso livrinho ali, ó, no evangelismo? Olha aqui, ó. O evangelismo na igreja local implica uma ação organizada e ativa pelos membros. Nunca vai evangelizar sozinho. Nunca vai. Por quê? Você vai orar para uma pessoa sozinho. A pessoa cai possessa pelo demônio. Quem vai segurar aquela pessoa? Você consegue chupar cana e assobiar ao mesmo tempo? Não. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. E outra, o demônio não sai sem oração e sem jejum. Essa caça de demônio não sai se não for com oração e com jejum. Como é que você vai expulsar o demônio? Aí vem um bêbado para segurar. Tá vendo o esposo está lá bêbado, a esposa está bêbada lá? Peraí que eu vou segurar. Cai junto. Grupos. Sempre importante ir ou 2 homens, 2 mulheres. É importante. E que aquelas pessoas que vai com você sejam preparadas na oração e naquilo que for falar. Quem me entendeu diz glória a Deus. Olha aqui, ó. Eu vou ler para você. Cadê? Aqui no livro 1. Peça ao Senhor capacidade para falar sem medo ou timidez. E que Ele coloque as palavras certas na sua boca. Quando você for orar, tem que pedir isso para Deus. Certo? O segundo ponto, que é o ponto da palavra igreja. Saia para fora. Igreja significa sair para fora. O evangelismo não está dentro da igreja. O evangelismo está lá fora. Aqui na igreja tem um pastor que prega, os católicos vêm, os irmãos vêm e recebem a palavra. Só que lá fora, nós também temos que fazer isso lá fora. Pregar lá fora, evangelizar lá fora. Andar com pessoas que têm a mesma fé em Cristo é maravilhoso. Os amigos que pensam como nós são muito importantes para nos fortalecer. Por isso que eu falei, sai, evangeliza e vai em grupos. Amém? Olha aqui, ó. Só que não conseguiremos evangelizar se vivermos dentro de uma bolha evangélica. O que é a bolha evangélica? É aqui. Aqui é a bolha evangélica. Você está evangelizando para alguém agora? Não. Você está ouvindo o que eu estou falando. Certo? Mas se você for lá fora,
Você não vai ter eu. É você que vai ter que falar. Sai para fora, evangeliza. Olha o que Jesus disse em Mateus 28:19. Vão, olha aqui, ó. Vão e façam discípulos de todas as nações. E outro, irmãos. Quando você vai evangelizar, e se você vai em grupo, e se você está preparado na oração, você pode orar por aquela pessoa. Por quê? O evangelismo, além de falar do amor de Deus, dizer que Jesus é salvação, você pode trazer uma palavra de cura, uma oração de cura por aquela pessoa. Prova disso, tem pessoas aqui na igreja, que eu não vou falar o nome por ética, que foram orar para certas casas, certas irmãs, e foram curadas do câncer, foram curadas e vieram na igreja. Evangelizar também é orar por aquela pessoa. Se você está em grupos, orou por aquela pessoa, a pessoa é curada. E a pessoa vem na igreja. É tão bom quando eu escuto pessoas. Tem irmã aqui que falou que foi orar para uma certa irmã. Era câncer, né? Era câncer? Me ajuda, irmã. Era câncer que a pessoa tinha? Era câncer, irmã Lídia? Que a pessoa tinha? Foi orar pela pessoa? Câncer, né? A pessoa estava com câncer, foi orar em grupo, orou pela pessoa, né? E a pessoa vem na igreja. Não aguentava nem andar, sair da cama, depois da oração, que foi evangelizar. Eles evangelizaram aquela pessoa, e aquela pessoa veio para a igreja. É tão bom quando você evangeliza uma pessoa, e a pessoa recebe a evangelização, e vem para a igreja. Isso é muito importante. Quem me entendeu, diz glória a Deus. Outro passo importante que nós temos que fazer é: coloca-se no lugar de outra pessoa. Sabe o que é isso? Coloca-se no lugar de outra pessoa. Eu vou ler. Alguns dons têm a hora e o lugar para serem usados. Os dons têm a hora e o local para serem usados. Então, por favor, não saia pelas ruas gritando, distribuindo profecias ou falando em línguas estranhas. Tem uns crentes meio doidos, irmão. Ele acha que evangelizar é sair gritando. É sair gritando e dar profetada. Tem uns crentes da profetada. Tem uns crentes da profetada. Vai na igreja, lá na casa da pessoa, eu profetizo. Tem que te vigiar nessa parte. Os dons têm hora e local para serem usados. Eu tenho essa ética comigo assim. Se eu vou na casa de uma pessoa e Deus mostra para a pessoa, tem aquela pessoa que tem aquele costume: pastor, o senhor te mostrou algo? Eu falo: mostrou. Vou lá na igreja que Deus vai falar. Mas Deus não falou aqui não. Eu tenho a ética de falar dentro da igreja. Por quê? Porque, irmãos, às vezes, tem pessoas que não entendem. E nós, evangelizadores, temos que ter o bom senso. Sabe por quê? Porque a maioria da pessoa não entende isso. De você ficar gritando, dando profecias, falando em línguas estranhas. E você acabará prestando um desserviço ao reino de Deus. Um desserviço ao reino de Deus. Uma coisa importante, você vai na casa da pessoa, é que a pessoa tem que entender, meus irmãos, de forma clara e convicta, a palavra de Deus. Você pode ir pregar a palavra para aquela pessoa. Além disso, você tem que ter muito cuidado. Porque hoje em dia está difícil, não está fácil pregar a palavra de Deus, não. Sabe por quê? Porque hoje em dia, irmãos, você vai pregar na casa de uma pessoa, vai falar do amor de Deus para uma pessoa, você tem que ter cuidado por não desrespeitar a opinião e a crença das outras pessoas. Sabia? E a ideologia também. Tudo isso. Hoje em dia, tem a ideologia de gêneros, né, irmãos? Se você for numa casa e não respeitar a situação, você é processado. E a pessoa nunca mais vai na igreja. Talvez você tenha a chance de ganhar aquela pessoa para ajudar. A pessoa não vai por quê? Porque você foi, vou falar português lá, foi boca aberta. Porque você foi boca aberta. Porque não soube respeitar a crença da pessoa, a ideologia da pessoa e a crença que a pessoa tem. Se a pessoa é budista, é judaica, se a pessoa tem imagem, irmãos, não é você chegando e quebrando tudo, não. Não é assim que funciona. É você mostrar para aquela pessoa, através da Bíblia Sagrada, o que é certo e o que é errado. Você tem que provar para aquela pessoa o que é certo e o que é errado na Bíblia Sagrada.
que aquilo que ela está fazendo, mas em saber o que falar também, tudo de acordo com a Bíblia Sagrada. Quem me entendeu diz glórias a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque cada um tem um histórico. E o seu papel, o nosso papel não é, escuta aqui, o nosso papel não é julgar, não. O nosso papel não é condenar, não. Você não pode, você vai para o inferno, você não pode julgar ou condenar uma pessoa, aquela pessoa morreu, ela foi para o inferno, não. Quem são nós para julgar e condenar? A única pessoa que pode julgar e condenar é nosso Senhor Jesus Cristo. Não, vá na casa da pessoa, tem que oferecer para aquela pessoa o caminho da salvação. O quê? Falando de Jesus Cristo. Quem me entendeu, diz glória a Deus. Isso é evangelizar. Amém? E nas tuas palavras, você tem que demonstrar convicção. Demonstrar convicção. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Tem alguma pessoa aqui que talvez você foi, irmã, para comprar um celular, certo? Você foi comprar um celular. Chega naquela empresa, naquela loja, o vendedor com cara de tacho, além de estar com a cara de tacho, está lá para vender, mas não sabe nem te explicar como é que serve o celular. Você chega lá, olha, eu quero um celular S8, que assim, assado. Ah, pera um pouquinho, eu não sei, mas o que o celular faz? Pera um pouquinho, eu vou pedir ajuda para os universitários. Vou pedir ajuda. Irmãos, você fica nervoso. Por quê? Porque hoje em dia, a alma do negócio é você atender bem uma pessoa, é ou não é? Quando você atende bem um cliente, ele vai só até você. Você pode vender mais caro para ele, pois ele vai comprar com você porque ele foi bem atendido. É ou não é? Sabe por quê? Porque ele te mostrou convicção. E mostrou para você que aquela peça é boa, que aquilo é bom. Ele te deu a certeza e te deu confiança. Você vai por causa da confiança dele. É ou não é? Uma roupa. Você compra uma roupa de marca. Por que você compra uma roupa de marca? Porque ela é de marca ou porque ela é boa? É boa. Eu comprava algumas camisas antigamente, irmãos. Ela enchia de mancha aqui embaixo. Eu fui lá, falei, vou comprar uma camisa mais cara. Comprei uma camisa mais cara, nunca ficou mancha aqui embaixo. Só que eu fui numa loja um dia para comprar uma camisa cara, a pessoa não me atendeu direito. Não me mostrou firmeza nem convicção. Eu peguei, dei minha volta, voltei. Outro dia eu voltei. Aquela pessoa falou assim, não, eu não quero ser atendida por você. Porque você não me mostrou convicção e não me mostrou confiança. Aí já veio um outro rapaz. Posso te atender, moço? Posso. Que camisa você quer? Pegou, trouxe a camisa e falou da camisa, tal, um monte de coisa. Vamos lá vestir? Irmãos, resumindo, eu saí com uma camisa, saí com um terno e saí com uma gravata lá de dentro. Por quê? Porque ele mostrou convicção e confiança naquele produto. Você vai evangelizar? É a mesma coisa. Demonstre convicção. Você está entendendo, irmãos? Da mesma forma acontece com o evangelismo naquilo que eu falei. Mas tem um detalhe. Diferente do consumidor, que vai até a loja procurar um vendedor para te mostrar um celular, dificilmente aquele que precisa ser evangelizado, ir até a igreja te procurar para perguntar, ei, esse Jesus é bom mesmo? Não, é diferente. Ele não vem aqui na igreja quando você fazendo evangelismo, a diferença é que você vai até a loja. O consumidor, a pessoa não vai ter você perguntar, ei, Jesus é bom mesmo? Não. O evangelismo é você e aquela pessoa e provar, demonstrar convicção. Você tem que ir atrás daquela pessoa e convencer aquela pessoa que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que ter a certeza e provar para aquela pessoa, na convicção forte e na confiança que ele precisa aceitar a Jesus. Quem me entendeu, diz glória a Deus. O apóstolo Paulo era assim, meus irmãos. Ele falava que Jesus, com tanta convicção, que milhares de pessoas se converteram. Irmãos, ele falava, milhares de pessoas se convertiam. Por quê? Porque ele mostrava convicção, que Jesus era a salvação. Então, meus irmãos, nem todos o recebiam
bem e até o apedrejavam por causa do seu modo de pregar. Isso aí também acontece. Então, meus irmãos, se você está mentalmente, espiritualmente, para evangelizar e falar do amor de Jesus, acredita e confia. Você vai ter pedras, mas custe o que custar, fale do amor de Deus. Amém? Quem me entendeu diz glória a Deus. E o último também, compartilhe o seu testemunho. Eu conheço um rapaz que ele, quando eu chamava para ele para evangelizar, ele ia numa casa, ele falava do amor de Deus. Mas quando ele ia, irmãos, ele passava numa boca de fumo, irmãos, ele era mais forte ainda. Ele chegava, as pessoas estavam lá, tudo preparando lá, com maconha, cocaína ali, tudo no roda. Ele chegava, meus irmãos. Ô, amigos, eu posso falar do amor de Jesus para vocês? Os caras estavam lá noiados, irmãos. Eu quero falar do amor de Jesus para vocês. Mas antes, eu posso contar o meu testemunho para vocês? Que testemunho? Ele sentava com a pessoa e falava: olha, a mesma situação que você está, eu também estava. Olha, a mesma droga que você está fumando aqui agora, eu fumava. Olha, a mesma 9mm que está aí na tua cinta, eu também tinha aqui na cinta. Mas hoje eu não tenho mais. Hoje eu saí desse mundo. Você sabe que esse mundo só leva à perdição. Mas hoje eu não tenho mais. Sabe por quê? Porque eu aceitei Jesus como teu único suficiente salvador da sua alma. Talvez a pessoa, a contar o testemunho, vou ter 3, 4, 5, mas vai ter um que Deus vai falar com ele. Deus vai falar com todos. Mas sempre tem aquele, irmão, que, meu Deus do céu, que está numa vida desgraçada, que não sabe como sair dali. Você vai, com o teu testemunho, a pessoa recebe a bênção. Eu quero seguir esse Jesus com você também. Sabe por quê, irmãos? Poucas coisas são tão poderosas quanto o teu testemunho. Quando o assunto é evangelizar alguém. Se você nunca pensou nisso, irmão, chega na tua casa, pega um papel, uma caneta e escreve como é que era a tua vida no passado e como você conheceu Jesus. Com certeza você vai encontrar pessoas que estão na mesma situação. Mesma situação. Como que era a tua vida? Antes de você entregar a Ele. O que Ele fez por você? O teu exemplo de vida pode ser um pontapé inicial para você falar também para outras vidas. O apóstolo Pedro, ele aprendeu a evangelizar como o próprio Cristo. Olha o que ele dizia: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há com vocês. Contudo, faça isso com mansidão, respeito e conservando as boas consciências, de forma que os falam maldosamente contra o bom procedimento, e de vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Irmãos, ninguém pode discutir com você o que você experimentou e tem experimentado. Ninguém pode discutir com você. Estou com irmãos aqui, que foi preso. Conta o teu testemunho de como você estava preso, de como você saiu de lá. Tem jovem que estava nas drogas. Conta o testemunho de como você estava nas drogas, como Jesus salvou você e como está aqui hoje. O que você tinha no passado, faz o passado, o presente e o futuro. Mostra o passado para as pessoas que você tinha quando estava no mundo de pecado. Mostra o presente que você tem com Deus e mostra o futuro que Deus tem para você. Na evangelização. Porque quando você mostra, conta o teu testemunho para as pessoas, meus irmãos, as pessoas vão se sensibilizar e também recebem a bênção de Deus. Quem me entendeu diz glória a Jesus. Bate bem forte as palmas. Fica de pé. Deu para entender sobre o evangelismo um pouquinho? Deu para entender? Amém? Os irmãos que vêm no culto hoje, no culto de ensino, os irmãos que querem acompanhar os estudos bíblicos, se vocês quiserem, eu providencio para vocês este livrinho, tá bom? Só que daí eu providencio para vocês com a certeza que vocês vão vir nas terças-feiras aprender comigo, tá bom? Porque tem bastante coisa importante, tem evangelismo, nós temos depois aqui, semana que vem vamos entrar sobre a base da evangelização, evangelização, né, irmãos, urbana, evangelização transcultural,
evangelização sociológica, na base sociológica. Depois nós vamos daí fazer as questões. Você quer ter isso aqui depois? Me procura. Pastor, eu quero entrar no ensino. Eu quero aprender do Senhor. Outra coisa importante, sempre traga a Bíblia, sempre traga um papel, um caderno e sempre traga uma caneta ou um lápis. Porque eu vou passar agora, irmãos, graças a Deus, eu consegui fazer os slides, né? Consegui montar o retroprojetor. Então vai ter muitas coisas que não tem no livro. Essa parte que estamos dizendo, que nós falamos aqui, irmãos, são partes que não tem no livro. Não tem no livro. Vocês podem estar marcando para vocês poderem aprender. Não tem no livro muitas coisas extra-bíblicas que não vai ter no livro, eu vou jogar aqui nas slides. Então vocês podem estar acompanhando. Por que eu coloquei slides? Porque as pessoas que não têm um livro, talvez não tenham não querem ter o livro, vocês podem estar acompanhando no slide, em nome de Jesus. Quem me entendeu diz glórias a Deus. Quem crê que você aprendeu do Senhor diz amém. Nosso irmão convidador Samuel, vem aqui, Samuel, por gentileza, deixar 5 minutos para o servo de Deus orar por revelação. Quem veio para ser revelado diz glória a Jesus. Nós vamos terminar cedo hoje, fica tranquilo. Lembrando os irmãos que dia 25 agora vamos ter uma caravana para o Porto Meira. Tem uma caravana no Porto Meira, todos membros, todos obreiros, tá bom? Vamos apoiar o pastor Darcy lá no Porto Meira. Não vai pagar nada, tá bom? As irmãs do círculo de oração. Eu quero a presença, por favor, de todas as irmãs do círculo de oração. Todas as irmãs do círculo de oração neste sábado. Todas, sem exceção, tá bom? Neste sábado, então, para nós cantarmos no Porto Meira. Por quê? O pastor Darcy sempre apoia. E se nós queremos receber o apoio, temos que dar o apoio também. Então, vem estar, irmão, dia 25 agora aqui, às 6:50, para que nós vamos sair com a caravana e levar o povo para o Porto Meira.